Obadias, versículo 1 ao 15. Eu farei esta leitura na Nova Tradução Internacional. Você pode acompanhar na tradução que você tiver em mãos. Visão de Obadias. Assim diz o soberano, o Senhor, a respeito de Edom. Nós ouvimos uma mensagem do Senhor. Um mensageiro foi enviado às nações para dizer: levantem-se, vamos atacar Edom. Veja, eu tornarei você pequeno entre as nações, será completamente desprezado. A arrogância do seu coração o tem enganado. Você que vive nas cavidades das rochas e constrói sua morada no alto dos montes. Você que diz a si mesmo: quem pode me derrubar? Ainda que você suba tão alto como a águia e faça o seu ninho entre as estrelas, dali eu o derrubarei, declara o Senhor. Se ladrões o atacassem, saqueadores no meio da noite, como você está destruído? Não roubariam apenas quanto achassem suficiente? Se os que colhem uvas chegassem a você, não deixariam para trás pelo menos alguns cachos? Entretanto, como Esaú foi saqueado, como foram pilhados os seus tesouros ocultos, empurram você para as fronteiras todos os seus aliados, enganam você e o sobrepujarão os seus melhores amigos, aqueles que comem com você lhe armam ciladas, e Esaú não percebe nada. Naquele dia, declara o Senhor, destruirei os sábios de Edom e os mestres dos montes de Esaú. Então os seus guerreiros, ó Temã, ficarão apavorados e serão eliminados todos os homens dos montes de Esaú, por causa da violenta matança que você fez contra o seu irmão Jacó. Você será coberto de vergonha e eliminado para sempre. No dia em que você ficou por perto, quando estrangeiros roubaram os bens dele e estranhos entraram por suas portas e lançaram sorte sobre Jerusalém, você fez exatamente como eles. Você não devia ter olhado com satisfação o dia da desgraça de seu irmão, nem ter se alegrado com a destruição do povo de Judá. Não devia ter falado com arrogância no dia da sua aflição. Não devia ter entrado pelas portas do meu povo no dia da sua calamidade. Nem devia ter ficado alegre com o sofrimento dele no dia da sua ruína. Nem ter roubado a riqueza dele no dia da sua desgraça. Não devia ter esperado nas encruzilhadas para matar os que conseguiram escapar, nem ter entregado os sobreviventes no dia da sua aflição, pois o dia do Senhor está próximo para todas as nações. Como você fez, assim lhe será feito. A maldade que você praticou recairá sobre você. Solidariedade e redenção. Uma visão pastoral do profeta Obadias. É uma mensagem dividida em duas partes. Na primeira, hoje, falaremos sobre a solidariedade que Deus nos convida a viver. Na segunda, domingo que vem, falaremos da redenção. Hoje, num primeiro momento, vamos nos deter na estrutura, autoria, tema e composição do livro. Depois compreenderemos a solidariedade que Deus nos convida a ter e que foi negada ao povo de Judá pelos edomitas. Solidariedade, uma palavra que não tem saído de moda, principalmente em épocas de tragédias e desastres ambientais e tragédias de grande proporção. No entanto, o ser solidário não se resume apenas a estes momentos. Somos chamados, geralmente, de povo solidário. Mas será que nós o somos de fato? Quando é que temos de ser solidários? Qual a solidariedade que Deus quer que o seu povo exerça? É sobre isso que nós falaremos hoje. Sobre sermos solidários em meio à desgraça, calamidades e aflições. Principalmente quando elas não ocupam as páginas dos jornais e nem os noticiários da TV. Mas antes de nos debruçarmos no tema da solidariedade, eu quero falar um pouco sobre Obadias, o menor dos livros proféticos, de capítulo único. Obadias está situado entre os anos 597 e 587 a.C.
Obadias, que na tradição católica é chamada de Abdias, descreve os fenômenos ocorridos neste período com precisão quase que jornalística. Eram tempos difíceis. O profeta presenciou a derrubada do templo em Jerusalém, quando os babilônios entraram em Israel, arrasando tudo o que havia pela frente. Não bastasse os babilônios terem devastado tudo, agora Edom, nação que antes havia participado com Israel de uma coalizão antibabilônica, agora se volta contra Israel. O país que vinha sendo pilhado pelos babilônios agora era alvo de seus antigos aliados. Os edomitas aproveitaram a destruição de Jerusalém para perseguir, saquear e entregar os judeus que estavam escondidos pelo deserto. Por quê? Segundo os comentaristas, havia da parte de Edom um ódio antigo, uma rivalidade que remonta aos períodos do reinado de Jeroboão em Judá, quando Edom separou-se de Judá e desde então vinha trilhando caminhos de conflitos subsequentes com o povo de Deus. Os comentaristas são unânimes em apontar os edomitas como um povo arrogante, orgulhoso de sua sabedoria e da força de seus guerreiros, e principalmente de uma pretensa invencibilidade, que era na verdade consequência de uma política de se aliar aos mais fortes e subjugar os povos ao seu redor. Mas quem são os edomitas? E por que essa rixa com Israel? Edom era situado a sudeste de Judá. Era o país onde moravam os descendentes de Esaú, irmão de Jacó, filhos de Isaac, netos de Abraão. Lembremos de como Jacó dolosamente tinha o direito de primogenitura de Esaú. Vocês se lembram dessa história? E vamos lembrar também das consequências que isso teve na vida de ambos. A história está relatada no capítulo 27 de Gênesis e nos capítulos seguintes. Eu recomendo você que leia essa semana para que você compreenda os pressupostos da história de Obadias. Falando um pouco sobre Obadias, nós não sabemos muito a respeito deste profeta. Apenas o significado do seu nome: servo do Senhor. Era um nome comum nos tempos do Antigo Testamento. 1 Reis, 2 Crônicas, Esdras e Neemias citam pessoas com o nome de Obadias em diversas partes de seu texto. Werner Schmidt, em sua introdução ao Antigo Testamento, da editora Sinodal, aponta para a possibilidade do texto de Obadias ser um apanhado de pequenos oráculos que eram proferidos no período, compilados pelos profetas ligados ao templo. Daí o nome escolhido, Obadias, servo do Senhor, e a simbologia do mesmo. No entanto, o próprio Werner Schmidt conclui: é mais provável, porém, que se trate da mensagem de um profeta que, numa época funesta, anunciava como revelação divina o juízo sobre Edom e os povos. O texto de Obadias é um texto composto num estilo de arrazoado jurídico. Começa com a cena do julgamento e continua para o discurso do réu, a fala do juiz, o pronunciamento da culpa e a promulgação da sentença. Este recurso literário não era incomum. Se nós pegarmos os outros livros dos profetas, geralmente eles têm esta estrutura: acusação, defesa, condenação, proclamação da bênção de Deus futura. Era um recurso literário bastante comum. Há quem localize o profeta Obadias ligado ao templo. Tal teoria, no entanto, perde força quando a gente contempla o texto de um comentarista e tradutor da Bíblia de Jerusalém, Roland de Vaux, que lança a possibilidade de os chamados profetas cultuais, historicamente identificados como ligados ao templo, não serem necessariamente profetas que estão em oposição aos que estão fora do templo. Na verdade, é difícil a gente dizer se Obadias era um profeta que trabalhava no templo ou se não trabalhava no templo.
Mas uma coisa é inegável: qualquer que seja o profeta desse período, eles estão ligados ao tempo. Falando da estrutura do livro, o eixo central do livro, que norteia toda e qualquer leitura dos 21 versículos, encontra-se no último versículo que nós lemos hoje, que é o versículo 15. Pois o dia do Senhor está próximo para todas as nações. Como você fez, assim lhe será feito. A maldade que você praticou recairá sobre você. Ele é o eixo que vai da transposição das condenações para a redenção. Ele é o cerne para entendermos as sentenças de julgamento e as promessas de restauração contidas no livro. Tudo gira em torno do dia do Senhor, onde o profeta localiza a redenção de Israel e a consumação da justiça sobre Edom. Diante da destruição do templo e por consequente de toda a nação, diante do exílio da elite, da permanência dos camponeses, diante da dilaceração da identidade do povo de Deus, Obadias se vê face a face com o oportunismo de Edom e suas consequências para o povo de Deus. Numa primeira leitura do texto, talvez seja difícil nós identificarmos a solidariedade diante de tanta opressão, mas é justamente contemplando a opressão e tendo como pressuposto a relação de irmandade que Judá e Edom herdaram, é que quero olhar para a falta de solidariedade e como nós hoje devemos olhar para as nossas relações pessoais como canais de solidariedade e não de guerra. Nós vamos concentrar a nossa meditação de hoje nas imagens que os versos 11 a 14 nos transmitem e mostrar como a solidariedade foi deixada de lado e como ela deve ser vivida hoje. Solidariedade na desgraça. Você não devia ter olhado com satisfação o dia da desgraça de seu irmão, nem ter se alegrado com a destruição do povo de Judá. Não devia ter falado com arrogância no dia da sua aflição. O profeta Obadias está apontando para a atitude insolente e arrogante de Edom. A desgraça de Judá fora a alegria de Edom, mas não a alegria de um momento. Não é a alegria do torcedor de futebol quando vê o seu time marcar um gol, mas é a alegria que perdura por mais tempo, uma alegria que chegou a satisfazer, um sentimento de satisfação, de missão cumprida. Esse povo foi derrotado, eu estou satisfeito, eu estou pisando mais ainda, estou mais satisfeito. Eles se sentiram plenos com a desgraça de Judá. Agora eles foram além. Eles ainda passaram a tripudiar, a falar com arrogância da aflição e dos problemas de Judá. Não bastava apenas contemplar a desgraça e destruição, era preciso ainda tripudiar em cima da condição de Judá. Diante da desgraça do irmão, Edom não se solidariza. Quantas vitórias você já teve na sua vida? Quantas delas foram ao preço da desgraça do outro? Você já parou para pensar? Mas quantas vezes você olhou para quem passa por aflições e enfrenta a desgraça em sua vida com amor e cuidado, ao invés de pensar, ele merece isso, ou antes ele do que eu? Aprenda a encarar a desgraça do outro como uma oportunidade para exercer o amor de Deus e demonstrar a solidariedade que só os filhos de Deus sabem ter, pois foram alvos do amor solidário do Pai, que entregou o seu Filho solidariamente para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Agir solidariamente com o outro em meio à desgraça e sofrimento alheio é expressar em atitudes o ser cristão. Muitas vezes pecamos por omissão, outras aproveitamos a desgraça alheia para tirar vantagens. Precisamos derrubar este conceito social de que temos que vencer a qualquer custo e começar a olhar o semelhante não como competidor, adversário ou inimigo, mas sim como alvo da graça de Deus. E ele é alvo da graça de Deus por meio da minha e da sua vida.
Ser solidário em meio à desgraça é ser cristão de fato. Estender a mão, fazer mais que o possível, ser presente e apoiar o outro a se reerguer, é o que nós devemos fazer. É o que Edom não fez com Judá. Não houve solidariedade. Não houve solidariedade também na calamidade. Não devia ter entrado pelas portas do meu povo no dia da sua calamidade, nem devia ter ficado alegre com o sofrimento dele no dia da sua ruína, nem ter roubado a riqueza dele no dia da sua desgraça. O templo, símbolo de unidade religiosa, cultural e social do povo. O templo estava em ruínas. Ele não existia mais. A cidade de Deus, Jerusalém, morada de Yahvé, agora estava tomada de ruínas e cadáveres. Os poucos que sobraram viviam pelos campos, chorando, se escondendo, sem saber o que fazer. A queda de Jerusalém, e por consequência do templo, foi mais que uma derrota bélica. Foi a queda da identidade do povo, de toda uma história de glória e promessas, que agora simplesmente vinha ao chão. Tudo estava assolado. E Obadias utilizou o termo certo: calamidade. É o que vivia o povo de Judá naquele instante. Calamidade. Qual você já viveu? O desemprego, a morte de alguém, o diagnóstico de uma doença, violência. O que você já passou e que no momento a sua única atitude foi se desesperar e concluir: o meu mundo caiu. Quem já viu o mundo cair? Quem já experimentou perder o chão e sentir-se completamente desamparado, pode agora, amparado pelas mãos do Pai, ser aqueles que enfrentam com os outros as calamidades, o sofrimento do outro, por menor que nos pareça, não pode servir de justificativa para a nossa alegria. Jamais. Jamais. Chorar com os que choram, mostrar o caminho ao perdido e sem chão, é o papel daqueles que confessam o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Observe as pessoas com quem você convive. Quantas enfrentam problemas que não conseguem dimensionar? Quantas convivem diariamente com a dor da ausência de alguém, a presença de uma doença ou de uma situação com as quais têm dificuldades de lidar? Quantas oportunidades temos de sermos solidários, não apenas nas catástrofes de grande proporção e que ganham a mídia, mas principalmente naquelas que devastam o coração e a alma daqueles com quem nós convivemos, que solitariamente estão enfrentando os edomitas de suas vidas, a tripudiar de suas dores. Pessoas que estão perdidas no mar da angústia e calamidade e carecem daquele que é o único capaz de restaurar as suas vidas. Carecem de Jesus Cristo. E eu e você conhecemos Jesus Cristo e sabemos do poder transformador de sua vida e da paz, a paz que Ele nos dá, mesmo quando nós estamos diante da calamidade. Não houve solidariedade na desgraça, não houve solidariedade na calamidade, e também não houve solidariedade na aflição. Não devia ter esperado nas encruzilhadas para matar os que conseguiram escapar, nem ter entregado os sobreviventes no dia da sua aflição. A atitude dos edomitas com o povo de Deus foi vil, baixa mesmo. Além de se aproveitar da fraqueza para deixar mais fraco o povo, eles ainda ficavam pelas encruzilhadas, as estradas, fazendo ali cercos e entregando os fugitivos para os babilônios. E ao fazê-lo, eles sentenciavam à morte aqueles que haviam sobrevivido ao terror da derrocada de Jerusalém, os que não sofreram durante a invasão,
passaram a sofrer depois dela, sendo perseguidos, mesmo que se escondessem, sendo caçados como escória, sendo mortos como animais. Os edomitas foram impiedosos e oportunistas. Seu orgulho não permitia que agissem de outra maneira. O orgulho dos edomitas os guiou naquele momento. Mais tarde, este mesmo orgulho seria sua derrocada. É o orgulho que faz de cada um de nós sentir-se poderoso demais para ser solidário. E é orgulho acreditar que nós somos invulneráveis e colocar a nossa confiança em qualquer outra coisa que não em Deus. Para evitar que o seu orgulho tome o lugar de Deus, se mantenha firme na leitura da palavra e na adoração a Ele. O orgulho tem levado muitos crentes a substituir Deus por suas vontades e desejos. Querem que Deus faça o que determinam e esperam. Mesmo que não determinemos, muitos querem muito, muitos desejam ardentemente que Deus faça a sua vontade, e chegam a se frustrar quando o Pai lhes responde com um não. Peça a Deus que lhe revele onde, em seu coração, você o está substituindo por suas vontades. Coloque-se pronto para ser transformado. O orgulho dos edomitas não nos permitiram ser solidários com o povo de Judá. Diante da aflição do outro, nosso orgulho tende a se manifestar. No entanto, nós devemos colocar o nosso orgulho no devido lugar. Tenhamos cuidado para não julgar o outro quando ele estiver passando por aflições. Saiba que o julgamento e a crítica que você faz pode se voltar contra você. Do mesmo modo, nunca fique alegre quando o juízo de Deus recair sobre a vida de alguém. Às vezes nós vemos pessoas com as quais nós convivemos sendo alvo do juízo de Deus por consequência de suas escolhas equivocadas, e a gente fica igual os edomitas. Está vendo? Eu falei para você que isso ia dar nisso. Eu falei que ia acabar assim. Eu te disse, eu te avisei. Não mesmo. Haja como Deus age. Procure a reconciliação com Deus e com o seu semelhante. Procure a restauração da santidade e a bênção de Deus, não só sobre a sua vida, mas sobre a vida daqueles que estão sofrendo com o juízo de Deus. Agindo assim, nós seremos servos fiéis e solidários a Deus. Concluindo, hoje nós tivemos a oportunidade de conhecer um pouco a respeito do livro do profeta Obadias. Conhecemos sua estrutura e propósito e como sua profecia impacta as nossas vidas. Em meio à desgraça, calamidade e aflição, Deus nos convida a olhar para o exemplo dos edomitas e não os imitar. Nós somos convidados a sermos solidários e presentes na vida daqueles que sofrem. Não pagar o mal com o mal, mas o mal com o bem. Sermos solidários, deixarmos de lado o orgulho e agir com ternura e amor, conduzindo os que estão imersos no sofrimento aos braços daquele que é o único capaz de satisfazer as nossas vidas por completo, o Deus da vida, o nosso Deus. Como você fez, assim lhe será feito. A maldade que você praticou recairá sobre você. Embora numa primeira leitura possa parecer um convite à vingança, não é. Obadias diz essa sentença em seguida à promessa do dia do Senhor. Ou seja, cabe a Deus executar o juízo. Nós devemos viver solidariamente, conforme a orientação apostólica de Paulo em 2 Tessalonicenses 5,15. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Diante da desgraça, calamidade e aflição, se lembre que o dia do Senhor está próximo. O dia do Senhor virá. Sobre ele nós falaremos na próxima mensagem, domingo que vem, quando vamos falar da promessa de redenção e restauração do povo de Deus. Até lá, guarde em seu coração
a certeza de que Deus, em seu amor e solidariedade, se faz presente por meio de seu Filho Jesus Cristo, a nos conduzir a sermos solidários e na força e no poder do Espírito Santo, conduzirmos aqueles que estão vivendo na desgraça a viver na graça sem limite de Deus, o nosso Deus. Seria no mínimo inconveniente ocupar este púlpito no dia de hoje, tendo pregado o texto de Obadias, sem fazer menção às tragédias que ocuparam o noticiário na nossa semana. Tragédias despertam, via de regra, no ser humano dois sentimentos: indignação e solidariedade. Indignação pelo que causou e solidariedade para com as vítimas. Vivemos já há muito tempo na era da autopromoção. Você pode não se dar conta disso, mas se antes as pessoas iam até os locais para, quem sabe, aparecer na televisão, agora não precisam nem sair de onde estão. Pelo celular mesmo elas se mostram para o mundo. Tanto isso é verdade que o engenheiro do DAE, Departamento Autônomo de Água e Esgoto da nossa cidade, disse em entrevista à rádio que ao chegar ao lado da onde a caixa d'água havia caído, atingido o reservatório de cloro, onde o rompimento da caixa d'água havia acontecido, ele encontrou muitas pessoas filmando o que estava acontecendo. E ao perguntar se já haviam chamado o resgate, nenhuma delas haviam chamado o resgate ainda. Nenhuma delas. A tragédia matou 2 pessoas e deixou tantas outras sofrendo com alergias e intoxicação pelo cloro. Mas a preocupação do povo era filmar para colocar na internet e não chamar e se preocupar com o mundo. Obadias nos mostra que o orgulho é capaz de fazer coisas absurdas. Ao contemplar a tragédia de Judá, Edom tripudia e afunda ainda mais aqueles que estão sofrendo. Ao longo desta semana, eu pude ver inúmeros atos solidários de diversas pessoas de todo o país, para que não faltasse água, roupa, comida, mantimentos, o que quer que seja de necessário para a cidade de Mariana, em Minas Gerais. Mas eu também pude contemplar muitos edomitas, querendo ocupar este ou aquele governante, esta ou aquela ideologia política. O mais triste foi reconhecer entre os edomitas alguns que se declaram cristãos. E o mesmo aconteceu depois dos ataques em Paris. As mortes em Paris não são diferentes das em Damasco ou em Mariana. São mortes estúpidas. E nós devemos chorá-las pelo mesmo motivo: humanidade. Nós devemos amparar os que sofrem e sofrer com eles pelo mesmo motivo: humanidade. São nossos irmãos, humanos, iguais a nós, nossos vizinhos pelos quais devemos zelar e amar com o amor de Cristo. Não devemos andar espreitando pelas vielas, querendo difamar e ignorar tais acontecimentos. Nós devemos abrir a porta de nossas casas e sermos solidários. O mundo vive, desde o final do século passado, dias de confusão. No 11 de setembro de 2001, tornou-se visível o que antes era apenas nota de rodapé em coluna de jornal. Eu não sei se você sabe, talvez você não tenha se dado conta disso, talvez os noticiários não queiram deixar isso muito claro, mas há uma guerra acontecendo. Há quem diga já ser a 3ª Guerra Mundial, em moldes diferentes das outras 2, mas com ataques e batalhas constantes. Sexta-feira, em Paris, foi mais uma batalha desta guerra. E a pergunta é: onde nós estamos nessa guerra? A erguer a bandeira de Cristo, proclamando a justiça, liberdade e paz, ou nas encruzilhadas da vida, armando ciladas e armadilhas para aqueles a quem devemos chamar de irmãos? Obadias nos convida a olhar para Edom e lamentar a falta de solidariedade. De igual modo, Deus nos chama para olhar para Mariana, para Paris, para Damasco e todos os campos de batalha desta guerra e sermos solidários para com aqueles que estão sofrendo com o terror de mais vidas ceifadas e menos amor vivido pelo povo de Deus no mundo. Que Deus tenha misericórdia
de nós. Livro do profeta Obadias, versículos 15 a 21, na Nova Versão Internacional. Pois o dia do Senhor está próximo para todas as nações. Como você fez, assim lhe será feito. A maldade que você praticou recairá sobre você. Assim como vocês beberam no meu castigo, no meu santo monte, também todas as nações beberão sem parar, beberão até o fim, e serão como se nunca tivessem existido. Mas no monte Sião estarão os que escaparam, ele será santo, e a descendência de Jacó possuirá a sua herança. A descendência de Jacó será um fogo, e a de José uma chama, e a descendência de Esaú será a palha. Eles a incendiarão e a consumirão. Não haverá sobreviventes da descendência de Esaú, declara o Senhor. Os de Negueb se apossarão dos montes de Esaú, e os de Cefelá ocuparão a terra dos filisteus. Eles tomarão posse dos campos de Efraim e de Samaria. Benjamim se apossará de Gileade. Os israelitas exilados se apossarão do território dos cananeus até Sarepta. Os exilados de Jerusalém, que estão em Sefarade, ocuparão as cidades do Negueb. Os vencedores subirão ao monte Sião para governar a montanha de Esaú, e o reino será do Senhor. Solidariedade e redenção. Uma visão pastoral do livro do profeta Obadias. É uma mensagem dividida em duas partes. Na primeira semana passada falamos sobre a solidariedade que Deus nos convida a viver. Hoje falaremos da redenção. Num primeiro momento nós vamos nos deter no conceito de Dia do Senhor e sua importância e relevância para o povo de Deus e o livro de Obadias. Depois compreenderemos a redenção que se dá no juízo, no livramento e no chamado de Deus em nós. Redenção. No primeiro século da era cristã, a palavra redenção era o ato de soltura do escravo mediante o pagamento de um preço. Os apóstolos tomam emprestado este conceito da sociedade para explicar como Jesus, por meio do seu sangue derramado na cruz, nos liberta da escravidão do pecado para a vida, não só a vida eterna, mas a vida hoje, já. E como esta redenção deve ser entendida hoje? Como nós, cristãos, olhamos para a redenção e a salvação, principalmente quando lemos textos do Antigo Testamento que tratam do assunto. É sobre isso que falaremos hoje. E vamos começar tentando compreender o que é o dia do Senhor e a razão de sua importância para entender a redenção no Antigo Testamento. Antes de nos debruçarmos no tema da redenção que há no juízo, no livramento, no chamado, eu quero falar com você sobre um tema que é precioso demais ao Antigo Testamento, que é o dia do Senhor. O dia do Senhor, ou o dia de Javé, que é como é grafado no Antigo Testamento, e as Bíblias traduzem como dia do Senhor, com aquelas letras maiúsculas, em versalete, ali está escrito Javé. O dia de Javé é um dos principais temas dos profetas bíblicos, principalmente no período do exílio. Embora haja menção a ele em profetas pré-exílicos, o dia de Javé é o dia em que o Senhor virá para julgar e executar a sentença contra aqueles que tomaram o seu povo, quer em 721 a.C. no Reino do Norte, em Israel, ou em 587 a.C. no Reino do Sul, Judá. Voltando um pouco no tempo, nós precisamos compreender que o dia de Javé, nas primeiras vezes que ele surge em textos do Antigo Testamento, ele vem com uma esperança de restabelecimento de paz e de prosperidade, sem necessariamente trazer consigo o conceito de julgamento. É Martin Russell, em seu panorama do Antigo Testamento, que nos lança luzes ao afirmar que, com os exílios, surge a questão do senso de justiça e da mão de Javé pesando sobre aqueles que oprimiram e mataram o povo de Deus.
O dia de Javé é o eixo sobre o qual os profetas constroem a sua teologia. Não se pode ler textos proféticos sem o entendimento do que vem a ser o dia de Javé. Você não pode abrir a sua Bíblia e ler os textos dos profetas do Antigo Testamento se você não tiver em mente este conceito. Na tentativa de construção da identidade do povo durante o exílio e após ele, o entendimento da justiça de Deus sobre o opressor e também sobre o povo infiel é o eixo para compreendermos que o povo enfrentou, o que o povo enfrentou e como os profetas davam ensino, correção e ânimo para o povo se arrepender e se voltar aos caminhos do Senhor. Enfraquecido no período do exílio, o povo de Deus remanescente na terra sofria com a opressão das nações vizinhas e passou a ser alvo de consequentes e constantes invasões e saques. A opressão daqueles que investiam contra o povo de Deus era tanta que não oferecia chance de resistência. Como enfrentar e justificar tamanha afronta a um povo que carregava no nome o nome do seu Deus, o nome de Javé? O povo que é um povo escolhido, o povo que saiu do Egito, o povo que passou 40 anos no deserto, o povo que ocupou a terra prometida. Como este povo, de feitos tão grandiosos, cujo Deus estava ao seu lado o tempo todo, como este povo se tornou um povo exilado em terra estrangeira. Como responder isto para aquele povo que tinha plena certeza de que Deus era a razão do seu poder? O dia de Javé surge como resposta às injustiças que o povo sofre na terra prometida. Há aqui dois conceitos que nós precisamos entender: o mishpat e o sedeká, conceito de direito e de justiça. Tais conceitos norteavam, nos Salmos, por exemplo, a maneira como o povo deveria se achegar a Javé. Se nós abrirmos nossas Bíblias nos Salmos 15 ou 24, nós vamos ver ali que eles falam de como o homem deveria se achegar ao templo de Javé. Quem é aquele que pode entrar no teu santo templo? Aquele que é puro de coração e reto em seus juízos. Somente os ímpios, os justos, poderiam entrar no templo, pois Javé é Deus justo e repudia a injustiça. Ao que tudo indica, os profetas tomam posse deste conceito e o retiram de dentro do templo, transferindo-o para a sociedade. Portanto, todo o povo torna-se impuro e por isso sofre as consequências do seu pecado. Então não é mais uma restrição para entrar ao templo. Trata-se agora de uma restrição da própria bênção de Deus sobre sua vida. Não há nem direito e nem é justo o povo desfrutar das bênçãos de Deus, visto que ele escolheu andar distante de seu Deus. Antes de continuar, nós precisamos lembrar aqui que nós estamos falando de Antigo Testamento. Porque senão vocês vão sair falando por aí que eu estou dizendo que para a gente ter a bênção de Deus é preciso ter mérito. Né? Não é, tá? Vamos prestar bastante atenção. Nós estamos falando do Antigo Testamento, Antiga Aliança. Não havia salvação pela graça em Cristo Jesus, apenas a expiação dos pecados pelos sacrifícios que nós falamos há 2 domingos atrás. Hoje, em Cristo Jesus, não há meritocracia, a salvação pela graça. O que não exclui, a salvação pela graça não exclui a busca pela integridade de caráter e cumprir a vontade de Deus. Vamos então continuar entendendo o que é o dia de Javé. Muito bem, a busca pela justiça, o grito do oprimido e o sofrimento do povo levam os profetas a transferir o discurso do culto, mishpat e sedeká, direito e justiça, para as ruas, deixando de lado apenas a necessidade de purificação para cultuar, mas colocando esta exigência para ser povo de Deus. Ou seja, o povo impuro não pode receber as bênçãos de Deus. Nos cultos eram renovados os votos de justiça e fortificação para a vida. Promessas eram exaltadas, vitória, bem-estar e fertilidade do povo e da terra. Vamos abrir um parênteses aqui. Quando a gente compreende
que no Antigo Testamento os cultos eram uma busca de purificação e de se agradar a Deus, e que ali as promessas de vitória, bem-estar e fertilidade do povo e da terra eram exaltadas, a gente começa a entender aonde a teologia da prosperidade vai pegar os seus conceitos. Só que ela deixa de lado o que há de mais precioso na teologia, que é a graça de Deus. Fecha parênteses, vamos adiante. Não é surpreendente o fato dos profetas levarem para a esfera social tais promessas que eram restritas ao ambiente de culto. Tais promessas evoluem para o pensamento de um dia de juízo, um juízo definitivo e final. E tal evolução se dá pela concepção de tempo que o povo tinha. O nosso sofrimento não é eterno. Tudo tem um fim, inclusive o tempo. E haverá o tempo em que o Senhor virá e exercerá o seu juízo. Antes do exílio, havia um conceito de juízo final. O dia de Javé era mencionado como promessa. E o povo de Deus simplesmente esperava que este dia aconteceria. Eles eram o povo de Deus, eram o povo da aliança, viviam debaixo da promessa. Vamos sentar e aguardar essa promessa. Após o século VIII a.C., os profetas corrigem este pensamento, acrescentando a ele o conceito moral. Não é apenas esperar. Você precisa se purificar. Você precisa buscar a retidão. Assim, o dia de Javé passa a ser não apenas o dia do julgamento final para aqueles que são ímpios e injustos, mas também para o povo da aliança, que são injustos. A aliança com Deus exigia do povo fidelidade, e os profetas passam a mostrar como a infidelidade do povo fez com que ele perecesse em diversos momentos da história. Este conceito se amplia quando se entende que o julgamento vem não para a destruição total do povo, mas para a sua purificação. Daí nós compreendemos que os profetas possuíam um ideal de sociedade. E o ideal de sociedade dos profetas nos faz compreender melhor a proclamação do dia de Javé. Cada profeta deu ao dia de Javé a sua própria entonação. Uns enfocaram a questão cultural, outros a questão social, e outros ambos os temas. Em todos eles, Javé aparece para exercer o juízo e estabelecer o seu reino, onde há de governar com justiça e equidade. Este ideal social aponta para uma sociedade onde Javé governará os povos da terra e não apenas Israel, que seria a mão de Javé para o cumprimento desta visão. O dia de Javé apontava, portanto, não para uma teocracia, mas para uma monarquia, onde o próprio Javé reina. Basta nós nos lembrarmos de alguns salmos que nós lemos e que alguns deles nós até cantamos, né? Levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entre quem? O Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor poderoso, o Senhor dos exércitos. Ele é rei. Não é um rei posto por Deus. É Deus reinando. Então não é uma teocracia, é uma monarquia, com a presença real de Deus, com a presença real de Javé. O rei é o Senhor Javé. O dia de Javé é o eixo para entendermos toda a ação profética no Antigo Testamento. E não é diferente em Obadias, que cita o dia de Javé como desencadeador de toda a redenção. E tal redenção se dá no juízo de Javé sobre aqueles que são infiéis a ele. Se dá no livramento do povo de Deus, que será recolhido ao seu santo monte, e se dá no chamado de seu povo, que se encontra espalhado pela face da terra, para voltar para Sião. Vamos então olhar para as imagens dos versos 16 a 21, e neles vamos tentar compreender como a redenção se relaciona com o juízo, livramento e o chamado. Redenção no juízo. Verso 16: assim como vocês beberam do meu castigo, do meu santo monte, também todas as nações beberão sem parar, beberão até o fim, e serão como se nunca tivessem existido. Passemos ao 18:
A descendência de Jacó será um fogo, e a de José uma chama. A descendência de Esaú será a palha. Eles a incendiarão e consumirão. Não haverá sobreviventes da descendência de Esaú, declara o Senhor. Versículo 16 faz referência à invasão e tomada do templo pelos edomitas. Ao que nos parece, na leitura do texto, os edomitas entraram em Jerusalém, foram saqueando tudo e chegaram no templo para festejar. Transformaram o templo num lugar de festa, num lugar de bebedeira. E o juízo será exercido pelas nações sobre Edom, bebendo a derrota dos edomitas. Aqui a gente tem o conceito do verso 15, como você fez, assim lhe será feito. A maldade que você praticou recairá sobre você. Obadias está aqui dizendo, olha, você não entrou no templo, não profanou o nosso templo, veio aqui e fez as suas festas com as suas bebedeiras. Então, quando a gente for lá no seu monte, nós vamos fazer exatamente igual com você. É assim que vai acontecer. Já no verso 18, o povo de Deus será instrumento para a derrocada dos edomitas. A referência a Jacó e José indica que o próprio povo de Deus irá exercer o juízo. Eu prefiro aqui acreditar que tal sentença não anula o verso 16, não o contradiz, mas se soma. Israel, aliado às demais nações, vão destruir Edom. Em ambos os versos, há uma dura sentença que indica o extermínio dos edomitas. De fato, se nós olharmos para a história, os edomitas foram derrotados por Judas Macabeu em 164 a.C. E como nação já não existiam mais no primeiro século depois de Cristo. Alguns comentaristas, isto carece um pouco mais de estudo, vão dizer que os edomitas foram exterminados por completo em 70 depois de Cristo pelos romanos. Seja como for, o juízo de certa forma alcança os edomitas. Não literalmente, de acordo com a profecia de Obadias, mas alcança. Como então nós podemos entender tal juízo nos dias de hoje? Jamais de maneira individualista, como fazem algumas tradições religiosas, achando que os inimigos são aqueles que querem sua ruína. Nós precisamos nos lembrar que nós somos cristãos e que, de fato, o juízo de Deus se faz presente em nossa vida para nos lembrar a compreender e viver a sua vontade. Jamais devemos negar o juízo de Deus. Fulano de tal está passando por tal coisa por consequência de seus atos. Sim, mas é o juízo de Deus sobre a vida dele. Na mesma medida, nós não devemos jamais tripudiar sobre aqueles que estão experimentando o juízo de Deus. Eu te falei, olha aí, Deus está te castigando, está vendo? Eu falei para você. Jamais. A redenção hoje ocorre quando nós nos submetemos ao juízo de Deus, que vem não para destruir, mas para transformar e santificar as nossas vidas. Da mesma forma, tal juízo se manifesta sobre os povos e nações, de maneira a cumprir o propósito de Deus na história. Como cristãos, não nos cabe aqui questionar os juízos de Deus, quer sobre nós mesmos, quer sobre os outros, quer sobre as nações. Cabe a nós nos submetermos à justiça de Deus e ao seu juízo, nos arrependendo, nos aproximando mais de Deus e das pessoas ao nosso redor. Este juízo, esta redenção que acontece no juízo, ela também acontece no livramento. Versículo 17. Mas no monte Sião estarão os que escaparam, ele será santo, e a descendência de Jacó possuirá a sua herança. A sentença do verso 17 nos remete à fórmula das sentenças de juízo. Uma palavra de destruição aos inimigos e uma palavra de restauração ao povo de Deus. Aqui a redenção ocorre no monte Sião. Você lembra o que está em cima do monte Sião? Jerusalém. O monte Sião é onde está Jerusalém. Aqui a redenção
ocorre no lugar da morada de Javé e de seu povo. O verso aponta para o livramento daqueles que permanecem fiéis a Javé e por isso mesmo estão resguardados em seu santo monte. Não se trata de uma visão exclusivista de redenção, mas sim do estabelecimento do ideal de sociedade que nós já falamos anteriormente. É o início da construção do reino de Deus, que se dá pela justiça, que livra seu povo e o guarda sob os seus domínios. E como nós podemos entender tal livramento nos dias de hoje? Jamais de maneira individualista, como fazem algumas tradições religiosas, achando que somente a sua tradição religiosa está salva do juízo de Deus. Nós precisamos lembrar que o juízo final pertence a Deus e Ele exerce seu juízo sobre todos. Todos. Não escapa um. Não escapa um. Todos nós vamos passar por ele. O fato de sermos selados pelo sangue do Cordeiro nos garante a salvação em Cristo Jesus. Mas jamais o exclusivismo imediato, principalmente nas questões do dia a dia. Nós somos separados por Deus para adorá-lo e glorificá-lo. E como consequência disso, servir a todos aqueles que se encontram longe de sua vontade. Como cristãos, devemos entender o livramento de Deus como a garantia de que o pecado não tem mais domínio sobre nós. Em Cristo Jesus nós somos resgatados, selados e separados por Deus. Nós estamos livres da condenação do pecado e nossa vida não nos pertence mais. Assim sendo, nossa vida deve refletir a liberdade que temos em Cristo Jesus para amar incondicionalmente os nossos semelhantes. Como Deus nos amou, em Jesus, devemos amar uns aos outros, sem preconceitos ou barreiras. A redenção ocorre no livramento que temos do peso do pecado, para que possamos viver a graça de Deus na vida do nosso semelhante. A redenção acontece no juízo, a redenção acontece no livramento e a redenção acontece no chamado. Versos 19 a 20. Os do Negueb se apossarão nos montes de Esaú, e os de Cefelá ocuparão a terra dos filisteus. Eles tomarão posse dos campos de Efraim e de Samaria, e Benjamim se apossará de Gileade. Os israelitas exilados se apossarão dos territórios dos cananeus até Sarepta. Os exilados de Jerusalém, que estão em Sefarade, ocuparão as cidades do Negueb. Os vencedores subirão ao monte Sião para governar a montanha de Esaú, e o reino será do Senhor. Obadias, nos versos 19 e 20, está dando uma aula de geografia para a gente. Todas as regiões citadas compõem um mapa do Reino Unido de Israel e Judá. Desde Sarepta, ao norte, Efraim a nordeste, Gileade centro-oeste, Monte de Esaú e Edom a sudeste, Negueb e Samaria ao sul, tendo o mar a oeste. Toda essa região compõe um mapa de Israel. Interessante notar que o texto faz menção aos israelitas exilados, que voltarão para a região norte, e os de Jerusalém, que estão exilados em Sefarade, ocuparão as cidades do Negueb ao sul. Aliás, aqui é interessante essa divisão que Obadias faz. Ele coloca os exilados ao norte, acima de Jerusalém, os que estão na terra permanecem em Sião, e os que estão exilados numa região específica de Sefarade, colocados ao sul. Sefarade é um lugar incerto. Por quê? Porque textos do Antigo Testamento o posicionam na Ásia Menor, região da Lídia. Outros o posicionam na Espanha. Você talvez já tenha ouvido falar dos judeus sefaraditas. São os judeus da Península Ibérica e do norte da África. Alguns ramos mais conservadores do judaísmo vão dizer que os judeus sefaraditas não são judeus tão puros, porque sofreram com a invasão dos mouros, na época
mais ou menos aí do século XVI, se não me falha a memória, ali na Península Ibérica. Voltemos. Então, os sefaraditas vão ocupar ali a região sul. Como nós podemos entender tal chamado nos dias de hoje? Jamais de maneira individualista, como fazem algumas tradições religiosas, achando que só elas farão parte do reino de Deus, a remir e exercer o juízo sobre o mundo. É interessante notar esta visão de Obadias, de que Deus usará as nações do mundo para exercer o juízo sobre os edomitas. Muitos cristãos têm esta mesma visão quando países não cristãos sofrem com guerras e violências, como se Deus estivesse exercendo juízo sobre eles. Aliás, a gente ouve alguns absurdos, não apenas bíblicos e teológicos, mas também absurdos históricos, quando pessoas olham para os atentados que ocorreram na França e falam assim: tá vendo? É o juízo de Deus, porque é um país laico. Isso é um absurdo. A gente tentar justificar a maldade humana no agir de Deus. E se for juízo de Deus, não cabe a gente apontar Deus. Não cabe a nós. Nós temos que tomar cuidado ao fazer este tipo de leitura, porque o juízo não é nosso. O juízo pertence a Deus e é Ele quem o exerce. Nós devemos, como cristãos, viver o chamado de Deus que nos redime de todo o pecado e que nos coloca diante da missão de ser e fazer discípulos. Podemos dizer que, se na profecia de Obadias o povo converge para a região de Israel, para a instalação do reino de Javé, em Cristo, este mesmo povo que no Pentecoste recebe o Espírito Santo e passa ali a falar em sua própria língua e ser entendido por outros povos de outras línguas, e ao invés de haver confusão de linguagem, a harmonia do entendimento, se Obadias diz que este povo que estava espalhado converge para Jerusalém, em Cristo, este reino é instalado e o povo se espalha pelo mundo para anunciar o reino. Anunciar que é instaurado o reino com a vitória da vida sobre a morte e que se concretizará no dia em que Cristo voltar. Então a visão do dia de Javé, em que os povos se congregarão novamente em Israel, esta visão já aconteceu em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, o reino é instalado. Não há mais confusão na linguagem. E a mensagem precisa ser proclamada. É por isso que o reino de Deus não é uma promessa, é uma realidade. E nós devemos viver como sendo uma realidade, não como sendo uma promessa. Ao reduzirmos a redenção ao mero frequentar do culto, nós estamos desprezando o próprio Cristo. Até a volta de Cristo, nós devemos ser fiéis ao chamado de Deus. Nós devemos viver como servos deste Rei. Um Rei que nos comprou por alto preço, que nos chama para sermos servos, para servir, para vivermos de maneira digna da redenção na cruz. Concluindo, hoje nós tivemos a oportunidade de conhecer um pouco a respeito do dia de Javé e como tal conceito perpassa toda a literatura profética do Antigo Testamento. Olhamos para a profecia de Obadias, tendo em mente o dia de Javé, e vimos que a redenção do juízo, livramento e chamado se dá quando nos submetemos ao juízo de Deus, quer sobre nós, quer sobre os outros. Quando temos consciência do livramento de Deus, que nos separa para servir ao reino, e quando somos fiéis ao chamado para proclamarmos a salvação em Cristo Jesus. O dia de Javé deve ser entendido por nós, cristãos, como o dia em que
Jesus voltará e haverá então o triunfo da vontade divina, rompendo toda a resistência, quer espiritual, quer humana. Como cristãos, não estamos isentos do juízo de Deus e passaremos pelo julgamento. Nenhum ser humano estará isento dele, visto que somos responsáveis diante do Criador, segundo a graça que nos foi concedida. Nós não esperamos mais o dia de Javé, mas aguardamos a volta de Cristo e o dia do juízo final. Jesus Cristo, o Rei do Universo. Domingo que celebramos no calendário cristão, celebramos hoje, este domingo, existe para reconhecer o senhorio de Jesus sobre toda a criação. Como Senhor, Ele virá para cumprir o juízo de Deus sobre a humanidade. E para nós, cristãos, não cabe o medo. Você não deve ter medo no dia do juízo, mas você deve ter a certeza de que foi lavado e purificado pelo sangue de Cristo. E nele nós temos a justificação diante de Deus. Vivemos então não mais como um povo assolado pelo pecado, mas sim redimido pela graça de Deus em Cristo Jesus, como o povo que vive hoje o reino de Deus, que não mais espera o dia de Javé, mas que espera a volta do Rei. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Solidariedade e redenção. Uma visão pastoral do livro do profeta Obadias. É uma mensagem dividida em duas partes e que nos convida a sermos solidários com aqueles que sofrem o juízo de Deus. Por quê? Porque somos alvos da sua redenção. Redimidos, temos a liberdade em Cristo Jesus para vivermos a solidariedade. Obadias nos convida a olharmos para o terror e sofrimento da humanidade e não nos calarmos, mas antes estendemos os nossos braços solidários aos que sofrem. O juízo de Deus não é motivo para nós nos vangloriarmos, mas sim para olharmos para os que sofrem e com eles sermos solidários. A redenção em Cristo Jesus nos convida a olhar no nosso semelhante e agirmos como Deus agiu para nos salvar. Sermos solidários diante da total depravação do ser humano. Obadias nos convida a olhar para os dias de hoje e servirmos solidariamente aos que sofrem. E, enquanto o fazemos, declaramos e proclamamos a conclusão do seu livro. E o reino será do Senhor. Como cristãos, olhamos para esta conclusão e declaramos e proclamamos: Maranata, ora vem.